Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola. Hoje, na apresentação de Vitor Junquilho e Léo Rodrigues. Exatamente, desfalcados de Daniel Romanelli, vamos trazer para você, ouvinte, os jogos da noite dessa quarta-feira que agitaram o Brasileirão. Mais um programa Minuto Bola aí no ar para você, ouvinte, poder curtir, né? E vamos começar falando dos resultados dos jogos válidos pela 25ª rodada do Brasileirão. É isso aí, começamos pelo Engenhão, aonde o Fluminense com 2 gols de Fred bateu o Avaí vice-lanterna por 3-1. No Couto Pereira, o Curitiba venceu o Cruzeiro por 2-1, se aproximando ainda mais do G5, enquanto o time mineiro se complica. No Parque do Sabiá, o América Mineiro Lanterninha perdeu para o Santos por 2-1, aonde o artilheiro Borges não passou em branco. Na luta para se afastarem da zona do rebaixamento, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram no estádio Pituaçu, vitória magra do time baiano. É isso aí, no Morumbi, o único empate da rodada, o único 0-0 na verdade, entre São Paulo e Corinthians, o único clássico que deixou a desejar. O empate amargo para as duas equipes na Arena do Jacaré. Atlético Mineiro e Flamengo empataram no 1-1. Mesmo placar no Orlando Scarpelli para Figueirense Internacional. A nota triste foi Leandro Damião, que saiu contundido. Começando então mais uma análise de rodada, o primeiro jogo que vamos argumentar é Fluminense e Avaí no Engenhão. Um jogo que pro Fluminense, o importante com certeza foi ter vencido. E ao mesmo tempo, comemorar o retorno da boa fase de algumas peças importantes no time. Pois é, Léo, foi uma vitória por 3-1, né, com o time jogando mal, né, tomando sufoco e, entre aspas, ganhou roubado, né. Claro que não chegou a ser um absurdo, mas para ressaltar um dos gols do Fluminense, o árbitro deveria ter anulado, né, por ter sido impedimento. Isso referente ao segundo gol do Flu, Vitor, o segundo do Fred também na partida. O camisa 9 estava na banheira mesmo, mas ele também marcou o primeiro gol da vitória, depois o Avaí empatou com o Ilha, e o terceiro do Fluminense, já no segundo tempo, foi marcado pelo argentino Martinútil. Acho que não podemos julgar o árbitro apenas por esse lance, né? Seria um erro pelo fato de todos os times nesse Brasileirão já terem sido beneficiados, como também prejudicados por erro de arbitragem. É verdade, você tem razão, né? E você começou dizendo aí também que essa vitória marcou a volta da boa fase de alguns jogadores que eram sempre titulares, né? Mas não vinham jogando bem, né? Se trata aí de 3 jogadores que nesse jogo contra o Avaí ajudaram bastante o Flu, né? O Marquinhos, Mariano e o Fred. Isso mesmo, o Mariano que deu assistência pro gol de Martinútil, o Fred pelos 2 gols que fez, e o Marquinhos surpreendendo. Isso sem falar, Vitor, no próprio Martinútil, por ter entrado no segundo tempo fazendo gol, ele que não vinha como titular. E principalmente o Deco. 50 dias depois ele retorna ao Fluminense e também começou no segundo tempo dando o que falar. Pois é, né? Parece que dessa vez o luso brasileiro está voltando para ficar, né? Ontem ele se destacou aí com lançamentos, boa movimentação e principalmente por um chapéu para cima do Batista, né? Foi de tirar o chapéu definitivamente. O volante havaiano aí deve estar procurando a bola até este exato momento, né? E de uma forma geral aí, pelo momento que o brasileiro atravessa, é fundamental que no tricolor cada jogador se doe ainda mais em campo. Tanto no Fluminense como em qualquer equipe, né? Isso vale pra todos. E com a vitória, o Fluminense segue na 5ª colocação, agora com 40 pontos, e o Avaí na vice-lanterna com 22. Pois é, aproveitando que é no mesmo horário, vamos falar rapidamente do jogo entre América Mineiro e Santos, Léo, que teve a vitória da equipe alvinegra por 2-1, né, pra cima do lanterna da competição. O Santos segue em ascensão aí no Campeonato Brasileiro, em 8 jogos, foram 6 vitórias e 2 empates, né? Já o América Mineiro, coitado, não tá numa boa situação, né? São 25 jogos e apenas 3 vitórias. Terrível, realmente que a situação da equipe mineira não é nada confortável. E no último Brasileirão, né, o último colocado, o América, com apenas 19 pontos em 75 disputados. Quanto ao Santos, parece que engatou a marcha. Entrou de vez na briga do campeonato, está na 9ª colocação com 35 pontos e além, a gente lembra sempre que tem 2 jogos a menos. Pois é, o Peixe conquistou aí mais este triunfo com gols originados de bola parada, né? 2 escanteios cobrados aí pelo atacante Neymar, né? O primeiro, o Borges cabeceou forte para fazer o primeiro do Santos, né? O primeiro do Santos na partida e o 18º do jogador na competição.
Kempis, pelo América Mineiro, empatou depois de aproveitar o rebote do goleiro santista. E Edu Dracena fechou o placar, concretizando 2-1 no placar, né, da partida. Exatamente. E prosseguindo em outro jogo que aconteceu nas Minas Gerais, na Arena do Jacaré agora, o placar ter terminado empatado veio confirmar aquilo que todo mundo já sabia. Atlético Mineiro e Flamengo pedem socorro no Brasileirão. 1-1 ruim para as duas equipes e, devido à tabela, pior para o Galo. Pois é, Léo, e como você bem disse, né, pior pro Galo quanto a classificação das duas equipes, porque a situação do Flamengo também não é nada confortável. Chegou a ficar uma boa fase dessa temporada aí sem perder, né, um jogo sequer, e o Flamengo que antes não sabia o que era perder nesse período agora, está a 10 jogos sem saber o que é ganhar. Mudou completamente mais pro lado errado. Enquanto o Atlético, Vitor, desperdiçou a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, 17º colocado, segue preocupando seu torcedor por não conseguir sair desse Z4 e também não ter conseguido emplacar a terceira vitória seguida em casa, visto os dois últimos triunfos que tinha obtido sobre Bahia e Avaí. As equipes não estão numa situação tão boa aí no campeonato, né? Se complicando em atingir seus objetivos e em nada estão convencendo seu torcedor. No Atlético, a briga é para não cair, né? E pelo que o Atlético Mineiro plantou neste campeonato, se manter na primeira divisão acabou sendo o principal objetivo da equipe. Que para a tradição que tem o Atlético Mineiro, isso é muito pouco. E já no caso do Flamengo, existia estigma até do time ser campeão. Ficou muito tempo invicto, como já dissemos, e do nada se deparar com uma situação dessa, de uma simples vitória passar a ser um sonho, é lamentável. E muito disso, sabemos todos, que é pelo time depender demais de Ronaldinho Gaúcho. Uma andorinha só não faz verão. É quase que uma lei da vida. Pois é, no futebol também não é diferente, né? Se não tiver um conjunto de bons jogadores, não adianta ter um craque só que ele não vai resolver. Ronaldinho, inclusive, foi o autor do gol, né? Que decretou ontem o empate na partida por 1-1. E antes, o Atlético Mineiro tinha feito um gol com o Daniel Carvalho cobrando falta. Já falamos do Ronaldinho Gaúcho, ele que apareceu mais na partida depois de algumas substituições do Vanderlei Luxemburgo, né? Mas que ainda assim é muito pouco. O Flamengo precisa melhorar bastante, senão vai acabar se complicando ainda mais. É verdade. Bom, agora finalizando aí, encerrando os assuntos do programa, vamos falar do Clássico Paulista, né? Toda a rivalidade que cercava aí São Paulo e Corinthians desta quarta-feira no estádio do Morumbi foi deixado de lado quando a bola rolou, né? A partida não saiu do zero, né, para as equipes e 45 mil torcedores não perdoaram os times e saíram de campo à base de vaias. As duas torcidas vaiaram bastante e com total razão, né? Porque botavam bastante fé nesse clássico, né? Era decisivo para as duas equipes. No caso do São Paulo, a vitória daria uma certa folga na liderança do campeonato até o complemento da rodada e tiraria um pouco do peso da goleada sofrida no primeiro turno, que tinha tomado de 5-0 do próprio Corinthians. O timão que o triunfo iria aliviar um pouco a tensão que vive o time. Pois é, a torcida anda pressionando bastante os jogadores durante a semana inteira aí. Houve protestos lá junto aos torcedores, junto aos jogadores do Corinthians, né? Eu acho que eles estão, pelo fato da equipe ainda ter muito tempo, tá numa boa fase, não tá numa boa fase, está numa posição muito boa na tabela ainda, não é uma situação desesperadora, né? Exatamente, tem como conquistar ainda o título do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que exagero aí dos torcedores. Mas, Léo, você falando do jogo, né? Falando da bola rolando aí, você acha que algum time se saiu melhor que o outro na partida? Olha, Vitor, acredito que principalmente no primeiro tempo o São Paulo foi melhor. Teve uma posse de bola maior, finalizou muito mais do que o Corinthians, mas pecou no número excessivo de impedimentos, né? No total foram 12 impedimentos marcados contra o São Paulo, contra 2 do Corinthians. Já no segundo tempo, as equipes diminuíram um pouco o ritmo e foi um pouquinho pior. Mas fazendo uma base geral, o São Paulo fez uma atuação melhor do que o Corinthians. Pois é, em questão ao número de impedimento, Léo, o número baixo, né, de impedimentos do Corinthians deve ter sido ao fato da equipe ter ficado muito na defensiva, né, esperando o São Paulo vir atacar para poder sair no contra-ataque, mas eu acho que a indignação da torcida fica por conta do time não ser muito cauteloso, entendeu? E não tomar
iniciativa na partida que, pela grandiosidade que tem o Corinthians, tem que ser assim, né? Disputando o campeonato. Nesse lado, a equipe o torcedor tem razão. Mas com a bola rolando aí, tem muita bola para rolar. O Corinthians é um dos detentores, dos time que tá disputando o título, né? Exatamente, né? Que pode ser pretendido para conquistar o título. Um dos candidatos fortes no tempo, que a torcida tá tão no pé do time, porque outras equipes queriam estar na situação, né? Quem não queria estar disputando o título brasileiro. E só para situar a pontuação dos dois, o Corinthians ele terminou com 44 pontos e o São Paulo com 45. Encerra aqui mais um programa Minuto Bola. No programa de amanhã você vai ouvir sobre a rodada que vai ser no final de semana. E o programa Minuto Bola de hoje você curtiu nas vozes de Vitor e Léo, ou melhor, Léo Rodrigues e Vitor Junquilho. Justamente, na gravação de Arnaldo Tavares, orientação e supervisão de Ézio Pessali. Programa Minuto Bola.